A cura do endemoniado gadareno. Do abismo da loucura à paz espiritual. Um homem no fim da sanidade. Era noite quando o barco de Jesus chegou à terra dos Gadarenos, uma região estranha, fora do território religioso de Israel, habitada por gentios e marcada por práticas estranhas. Uma neblina pairava sobre o cemitério e o ar parecia pesado. Ali, entre túmulos quebrados e pedras frias, vivia um homem que havia perdido tudo: nome, dignidade, voz, controle sobre si mesmo. Ele era apenas possuído. O texto bíblico é claro. Ele vivia entre os sepulcros, um morto em vida, um ser humano cuja mente havia sido consumida por uma legião de demônios. Era tão forte que ninguém conseguia contê-lo. Correntes e grilhões eram quebrados como se fossem de palha. Ele andava nu, ferindo-se com pedras, gritando dia e noite. Era o retrato da insanidade mais profunda. Esse homem não era apenas um doente mental. Ele era uma prisão viva. Seu corpo era palco de uma guerra espiritual. Uma legião, termo militar romano que designava até 6.000 soldados, habitava dentro dele. 6.000 vozes, 6.000 tormentos, 6.000 motivos para enlouquecer. A região onde ele vivia não era apenas física, era simbólica. Gadara representava o lugar fora do sagrado, o território da exclusão, da impureza. E o cemitério era o fim da linha, o lugar onde ninguém vai por escolha. Mas foi exatamente ali que Jesus chegou. A pergunta é: por que Jesus atravessaria o mar, enfrentaria uma tempestade, como descrito nos versículos anteriores, só para encontrar esse homem? Porque nenhuma alma está longe demais, nenhuma mente está perdida demais, nenhum grito está inaudível ao céu. Enquanto os discípulos ainda tentavam entender onde estavam, o endemoniado correu ao encontro de Jesus, não para atacá-lo, mas para adorá-lo. Um paradoxo inquietante. Um homem possuído por milhares de demônios se curva diante de Deus. Isso nos mostra que, mesmo na maior escuridão, há uma centelha que reconhece a luz. Algo dentro dele ainda queria ser livre. O encontro com o invisível. Jesus olha para aquele homem, não com medo, nojo ou julgamento, mas com autoridade. A autoridade que não precisa gritar nem se defender, apenas ser. E com essa presença, os demônios se agitam. Jesus faz uma pergunta que ecoa até hoje em corações atormentados: qual é o teu nome? E a resposta vem de dentro, em voz plural: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa resposta é um grito coletivo. Não é apenas sobre possessão, é sobre identidade fragmentada, sobre uma alma que foi dilacerada ao ponto de não saber mais quem é. Esse homem não era mais um indivíduo, era um campo de batalha, uma colônia de dores e gritos. Mas Jesus não se intimida, ordena que saiam, e os demônios pedem para entrar numa manada de porcos ali próxima. Jesus permite. Imediatamente a legião sai do homem, entra nos porcos, cerca de 2.000, e os leva a um suicídio coletivo, precipitando-se no mar. A cena é brutal, impactante, assustadora, um verdadeiro exorcismo coletivo. Mas, mais do que isso, é uma declaração espiritual. O mal sempre tende ao caos. Onde ele habita, leva à destruição. Quando é expulso, não encontra outro caminho senão a morte. E o homem, aquele que vivia nu, gritando, quebrando correntes, agora está sentado, vestido e em perfeito juízo. Pela primeira vez em anos, sua mente está em paz. Ele pode pensar, pode ouvir, pode falar sem vozes dentro de si. Está livre. Mas o que acontece a seguir é chocante. A cidade, ao saber do ocorrido, não celebra. Pelo contrário, implora para que Jesus vá embora. O medo toma conta. Talvez pelo prejuízo econômico dos porcos. Talvez porque não estavam prontos para o sobrenatural. Talvez porque preferiam a loucura contida à liberdade descontrolada. Jesus não discute, simplesmente se prepara para partir. Mas o homem curado faz um último pedido. Quer segui-lo, quer ser discípulo, quer deixar tudo para trás e andar com aquele que lhe devolveu a vida.
A recusa de Jesus e a nova missão. Quando aquele homem liberto se lança aos pés de Jesus e suplica para segui-lo, o pedido parece lógico. Afinal, quem não desejaria caminhar ao lado de quem lhe deu a vida de volta? Quem não trocaria tudo por essa nova chance? Ele queria ser discípulo, deixar Gadara para trás, começar do zero ao lado do Mestre. Mas Jesus, surpreendentemente, recusa. Sim, recusa. Não por rejeição, mas porque tinha algo maior em mente. Volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Essa resposta carrega um peso espiritual imenso, porque o milagre não termina na libertação, ele se completa na missão. Jesus sabia que o maior impacto daquele homem não seria ao seu lado, mas entre os que o conheciam. Aqueles que haviam o visto nu, enlouquecido, quebrando grilhões e gritando entre os mortos. Para eles a transformação seria incontestável, e o homem obedece. Volta à cidade e começa a contar. A Bíblia diz que ele proclamou em toda a Decápolis, um conjunto de 10 cidades gentílicas, o que Jesus fizera. Ou seja, o que começou como um milagre escondido entre túmulos se tornou uma explosão evangelística em toda uma região. De pária a proclamador, de endemoniado a mensageiro, de rejeitado a referência. E tudo isso aconteceu não em um templo, não em um ritual longo, mas em um encontro. Essa é a força da cura espiritual. Ela não apenas liberta, ela redefine. E é isso que torna essa história tão poderosa. Porque ela nos mostra que os piores cenários da vida podem se tornar o palco das maiores reviravoltas. Quantos de nós estamos presos em tumbas emocionais, cercados por pensamentos destrutivos, vozes internas, traumas não resolvidos? Quantos vivem como mortos em vida, ferindo-se por dentro, mesmo sorrindo por fora? A história do Gadareno é um grito de esperança. Há liberdade. E essa liberdade não depende de méritos, de fórmulas, de posição social. Depende de um encontro. O abismo da loucura e a realidade espiritual. Para entender a profundidade dessa história, precisamos olhar para o que ela simboliza. O Gadareno é o retrato de uma alma humana possuída pelo caos. Ele representa todo aquele que perdeu o controle da própria mente, que foi despersonalizado por traumas, abusos, pecados ou experiências espirituais profundas e não compreendidas. A loucura que ele vivia não era apenas biológica, era espiritual. Ele havia sido invadido, sequestrado, destruído por dentro. E a Bíblia não esconde isso. Mostra o homem completamente fragmentado. Mostra que existem, sim, forças invisíveis que atuam na psique humana. Que há regiões da existência que não são visíveis aos olhos físicos. Vivemos em um mundo que muitas vezes despreza o espiritual. Mas essa história escancara essa dimensão esquecida. O Gadareno era uma casa tomada por invasores. E só Jesus, com autoridade suprema, poderia restaurar a ordem. Mas há um detalhe. O demônio sabia quem era Jesus. Antes mesmo de qualquer ordem, ele se prostra e suplica para não ser lançado no abismo. Isso revela que o mal reconhece o poder de Cristo e o teme. Nenhuma força maligna é maior que o nome de Jesus. Essa história é um lembrete de que não há prisão espiritual que ele não possa quebrar. Não há distúrbio, descontrole ou desespero que esteja fora do seu alcance. E talvez o maior erro da sociedade seja tentar conter essas almas com grilhões, como tentaram com o Gadareno, em vez de entender que elas precisam de libertação, não de condenação. Quantas pessoas hoje são tratadas como loucas, perigosas e irreparáveis? Quantos estão trancados em seus próprios mundos interiores e tudo o que precisam é de alguém que tenha coragem de atravessar o mar por elas? Jesus atravessou mares, enfrentou tempestades e chegou à margem apenas por um homem. Isso nos ensina sobre valor, sobre compaixão, sobre missão. O grito silenciado e a voz restaurada. O grito do endemoniado Gadareno
é o grito de todos aqueles que sofrem calados. Ele gritava nos túmulos, não porque queria atenção, mas porque ninguém mais o ouvia. Gritava para os céus, para os mortos, para dentro de si. Era o som do desespero, da agonia silenciosa de alguém que perdeu tudo, inclusive o próprio nome. E é por isso que a pergunta de Jesus, qual é o teu nome, é tão significativa. Não é uma curiosidade, é um convite à reconexão com a identidade. Jesus não queria apenas expulsar os demônios, queria devolver ao homem a capacidade de saber quem era, porque a maior prisão não é a física, nem mesmo a espiritual, é esquecer-se de si mesmo. Essa história nos confronta com uma realidade aterradora. O inferno começa quando perdemos o controle da própria alma, quando deixamos de ser donos dos nossos pensamentos, quando somos tomados por vozes que não são nossas, mas que nos guiam ao abismo. Mas ela também nos revela algo sublime. O céu começa no exato momento em que nos reconhecemos aos pés de Cristo. Ali de joelhos, mesmo tomado por legião, aquele homem adorou. E essa adoração, mesmo em fragmentos, foi suficiente para despertar o milagre. A transformação é visível e profunda. O texto não diz apenas que ele foi liberto, diz que estava vestido e em perfeito juízo. Ou seja, a cura alcançou o corpo, a mente e a alma. A libertação de Jesus não é parcial, é total. E acontece sem fórmulas, sem méritos, apenas por misericórdia. E quando a cidade vê o homem em seu estado normal, algo perturbador acontece. Eles ficam com medo. Isso revela uma verdade incômoda. A sociedade se acostuma com a loucura. Preferimos o caos conhecido à liberdade, que exige transformação. Os porcos perdidos eram mais valiosos que uma vida restaurada. É por isso que o milagre não gera festa, gera rejeição. Jesus é pedido a se retirar. E esse é o retrato de um mundo que teme o que não controla, que prefere manter os loucos isolados do que confrontar o poder que pode curar. Mas o homem, esse sim, entendeu o que aconteceu e por isso torna-se evangelista. Seu testemunho percorre a Decápolis. Ele não prega teologia, não faz discursos, apenas conta o que lhe aconteceu. E isso basta, porque ninguém pode negar um milagre vivido. Do túmulo à testemunha. A história do endemoniado gadareno não é apenas sobre possessão, é sobre libertação. É sobre como alguém pode estar no fundo do poço, preso, despido, enlouquecido, esquecido, e ainda assim ser alcançado pela graça. Essa narrativa nos mostra que nenhuma escuridão é profunda demais para a luz de Deus, que não importa quantas vozes gritem dentro de nós, uma única palavra de Jesus pode calar todas elas, que mesmo entre os mortos há ressurreição para os vivos. Ela nos ensina que o passado não define o futuro, que não importa o que fizeram com você, se te acorrentaram, se te chamaram de louco, se te abandonaram. O que importa é o que Deus vê em você, e Ele vê um mensageiro, vê um milagre em construção. A moral da história é simples, mas avassaladora. Não desista de ninguém, nem de você mesmo. Aquilo que parece perdido pode estar apenas esperando um encontro, uma palavra, um olhar divino. Talvez você esteja vivendo entre túmulos, gritando por dentro, ferindo-se sem que ninguém veja. Mas este vídeo é um sinal. A libertação é possível. E não, você não está sozinho. Jesus atravessou mares por um homem. Ele ainda atravessa. Por mim, por você. E quando a paz finalmente chega, ela não apenas silencia os gritos, ela transforma a dor em voz, a loucura em mensagem, a prisão em ministério. Não importa quantas legiões te cercam, há uma libertação esperando por você. Basta correr até Ele. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.